Fala aí, turma! Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Bruno Lobo, sou diretor de estratégia e hoje eu quero ajudar você a conseguir uma boa entrevista em agência de publicidade. Tem muita gente em busca do primeiro emprego e também tem muita gente querendo um emprego novo. Mas qual é o segredo para você de verdade conseguir uma entrevista de emprego ou pelo menos ter mais chances de ser convidado para uma entrevista de emprego? Nesse mundo do LinkedIn, cara, não dá para ficar scrollando página à procura de vaga. Existe um macete para você conseguir ter mais oportunidades aí para mais entrevistas de emprego. Uma coisa aí que é quase meio velada, mas que eu vou revelar hoje para você, contando um pouquinho da minha experiência como uma pessoa que entrevista outras pessoas e ao mesmo tempo também como uma pessoa que já foi entrevistada várias vezes. Eu quero te ensinar hoje um pouquinho do que tem por trás dos bastidores para você entender um pouquinho como funciona esse mundo da publicidade de fato. Te revelando então como você precisa se posicionar e como você precisa se movimentar se você quiser realmente batalhar pelas melhores oportunidades em agência de propaganda. E depois que eu trouxer para você um pouquinho desses bastidores por trás da procura por um emprego e até de como a gente lança vagas no mercado e o que de fato acontece aqui entre o grupo publicitário, eu quero ajudar você a se preparar para uma entrevista em uma agência de publicidade e aí eu vou te dar as dicas que eu acho que são dicas de ouro, coisas que eu faço valer muito a pena quando eu faço uma análise de um candidato, quando eu estou fazendo a entrevista dele. A primeira coisa, a primeiríssima coisa que você precisa aprender é como é que surgem as oportunidades. Quando elas surgem as oportunidades nas agências de publicidade. Um dos motivos para uma vaga surgir é quando um funcionário que já trabalha naquela empresa sai daquela empresa ou ele é até promovido, mas aquela posição em que ele ocupa, ela passa a estar livre. Então, seja porque ele saiu ou seja porque ele foi para uma outra função, o que acontece quando você tem uma posição livre? Se você conhece um pouquinho do mundo publicitário, você sabe que a demanda de jobs, a demanda de trabalho, ela não é tão assim devagar. Os jobs nunca param de chegar. Então, é praticamente inconsiderável você ter uma vaga disponível numa agência de propaganda e você não preenchê-la. Então, se você tem uma vaga livre, você vai querer preenchê-la o mais rápido possível para poder atender a demanda de jobs e não deixar nenhuma peteca cair. Um segundo motivo, e aí é um motivo maneiro pra caramba, pelo qual uma vaga se abre numa agência de publicidade, pode ser porque o cliente que aquela agência atende aumentou o escopo ou então aquela agência ganhou uma nova marca. Quando isso acontece, a gente acaba reestruturando as equipes e aí surgem oportunidades para você colocar novas pessoas dentro da equipe e aí as vagas aparecem e você vai em busca de preenchê-las. E aí talvez você não tenha tanta pressa assim, igual no caso da substituição de um perfil, porque talvez aí ainda haja um espaço de tempo até um novo cliente chegar ou até a nova demanda começar a ser de fato ali frequente dentro do departamento. Então talvez o gestor tenha um tempo maior para seleção e para escolha. Mas mesmo assim é um dos motivos pelo qual se abre uma oportunidade ali dentro de uma agência. E um dos terceiros mais comuns motivos pelo qual se abre uma vaga em agência de propaganda é quando a equipe ela não suporta o volume de trabalho que está sendo colocada nela. Ou seja, as pessoas daquela equipe recebem um volume de trabalho muito maior do que elas dão conta. E aí, depois de muitas negociações, o gestor daquela área ele consegue convencer a agência a abrir uma nova vaga e preenchê-la. Então, quanto mais rápido você conseguir colocar uma pessoa ali, melhor é para atender aquela demanda que ela já existe. Então veja bem, eu te contei isso porque você precisa entender exatamente o que acontece nos bastidores. Nos dois principais casos que eu te contei, tanto no primeiro e no terceiro,
a urgência ela é iminente. E no segundo caso, talvez você não tenha uma grande urgência, mas você tem um senso de responsabilidade como contratante muito grande. Afinal, é uma conta nova, você precisa do perfil certo, você precisa de uma boa seleção. Seja pela responsabilidade ou seja pela urgência, existe um hábito, um comportamento muito comum entre os contratantes quando eles querem preencher esses tipos de vaga. E eu costumo explicar esse comportamento em 3 grandes níveis. Níveis de influência e níveis de movimento que os contratantes fazem para conseguir preencher essas vagas. Eu desenhei aqui nesse slide para você entender muito bem. O primeiro nível são o nível dos amigos. O segundo, o nível da rede desses amigos. E o terceiro, a divulgação da vaga aberta na internet. Quando um contratante tem uma vaga a se preencher, ele tem o peso da responsabilidade ou o peso da urgência. E muitas vezes também os 2 pesos simultaneamente. Ele não pode errar e ele precisa de velocidade nessa contratação. Então significa que não dá tempo de recolher 50, 100 currículos para o RH fazer uma filtragem, depois ele receber ali uma lista curta e trabalhar com essa lista curta fazendo entrevistas dia sim, dia não. Esse tempo, ele geralmente não existe. Então, se ele não existe ou se ele é muito curto, a primeira coisa que os contratantes fazem é pegar o telefone e se conectar com a rede de amigos publicitários que eles têm. Porque todos nós estamos trabalhando no mundo publicitário de alguns bons anos. Então nós conhecemos boas pessoas, seja nas empresas que a gente passou ou seja nas próprias empresas que nós estamos. A gente vai conhecendo pessoas e a gente sabe quem quer mudar de emprego, quem quer novas experiências, quem está infeliz em uma agência ou em outra agência. Só que são talentos natos, são pessoas incríveis, pessoas maravilhosas. Então, quando você conecta com seu amigo, você vira e pergunta para ele: cara, você conhece alguém para esse tipo de cargo? Nessa faixa salarial, eu estou precisando urgentemente de uma pessoa assim, assim, assado. Você detalha as características do profissional que você está procurando. Esse amigo pode se lembrar de alguém que ele entrevistou, pode se lembrar de alguém com quem ele trabalhou e ele indica para você. Ele vira para você e fala assim: cara, tem fulano de tal, que é um puta talento, é legal pra caralho, já trabalhei com ele, blá, 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 blá. E ele te passa esse contato. Você liga para um outro amigo, pega mais um contato e aí, de repente, você tem 3, 4 pessoas para poder chamar para entrevista. Como elas são pessoas indicadas e bem referenciadas pelas pessoas que você conhece e tem amizade, você já sabe que tem um pré-filtro aí. Já tem uma pré-seleção envolvida aí. Então você vai para essa entrevista muito mais confiante de que você está falando com bons candidatos. Se você seleciona a pessoa nesse caso, você acaba nem acionando os próximos círculos de influência que você poderia acionar quando a gente fala de preencher uma vaga na publicidade. Mas caso, por algum motivo, todos os amigos que você aciona, eles não têm uma pessoa que se encaixa nas características que você está procurando, o que acontece? O segundo nível de influência, ele é acionado. Você vira para o seu amigo e fala assim: cara, será que você conhece alguém que conhece uma pessoa assim? Então o que você pede para o seu amigo? Você pede para ele acionar a rede de amigos dele, outros amigos que estão no primeiro nível dele, procurando e pedindo essas indicações. Então, se você no primeiro nível de amizades não recebe um nome e uma indicação, você pede para que essas pessoas repassem a informação, divulguem que existe essa vaga para receber novos nomes. E geralmente você recebe mais pessoas pré-indicadas e aí você consegue marcar novas entrevistas. Ou se não conseguiu ninguém no primeiro nível, você consegue marcar então as suas primeiras entrevistas. Geralmente, a maior parte das vagas que abrem no mundo publicitário, principalmente nas grandes agências, elas são preenchidas nesse primeiro e nesse segundo nível. O que eu quero te dizer com isso é que nem sempre você vai encontrar uma boa oportunidade e uma boa agência lá no LinkedIn. Se tiver uma certa urgência de preencher essa vaga, provavelmente os responsáveis por essa vaga estão pedindo indicações
para conhecidos e eles já estão entrevistando pessoas para essa vaga. Quando você não consegue se dar por satisfeito com as indicações que vieram no primeiro ou no segundo nível, ou se não veio ninguém no primeiro e no segundo nível, você vai para a divulgação da vaga, que você joga a vaga na internet. E aí geralmente o RH ou alguma outra pessoa responsável publica aquela vaga em redes sociais e afins para poder coletar candidatos e não indicados. Existe uma grande diferença. E aqui eu faço um grande parênteses. Se você hoje só se candidata a vagas, você precisa começar a ser indicado a vagas. Existe um peso na indicação, um peso chamado valor. Quando você consegue convencer alguém que você é uma boa opção e essa pessoa te indica, existe um valor agregado aí. Você já vai para uma entrevista muito bem endossado. Isso é muito melhor. Isso é uma vantagem competitiva entre você e possíveis outros candidatos. Se você é apenas um candidato para a vaga, você vai para aquela analogia do que a gente chama da pilha de currículos. Você é mais uma folha entre essa pilha de currículos. E aí, se você chegou muito tarde, já tem muito currículo na fila, possivelmente pode ter um excelente candidato ali, eles nem chegam no seu nome. Ou eles vão fazer uma triagem em todos os currículos e algumas pessoas vão ser selecionadas. Qual é o problema de você procurar vagas só nesse terceiro nível? O problema é a concorrência é muito maior. A primeira seleção pode não ser feita pelo gestor que quer realmente encontrar alguém. Então, como nesse terceiro nível o número de candidatos tende a ser muito maior, possivelmente vai haver alguém responsável por essa triagem. E muitas vezes pode ser alguém do RH, que vai fazer uma seleção de perfil e não uma seleção técnica, por exemplo, porque ele não tem ali a perícia técnica para fazer uma avaliação. Então, de repente, por algum motivo, você perde a chance até de ter um momento com o gestor daquela vaga, porque você, na triagem, nem conseguiu sobreviver. Quando você olha para esses três momentos aqui, é muito importante você entender que eles vão acontecer independente se você acha isso legal ou não. Porque do ponto de vista da pessoa que precisa contratar, se ela tem urgência, é natural que ela procure uma rede para ter indicações. Mas agora aí você deve estar pensando, cara, então eu tenho procurado vagas que estão lançadas nas redes sociais e possivelmente boas vagas eu nem tive a chance de concorrer. Sim, é verdade, talvez você nem teve a chance de concorrer. Mas aí você tá aí pensando, cara, eu não tenho ninguém que me indique, eu não conheço ninguém, então, cara, possivelmente eu nunca vou conseguir ser indicado nesses outros dois níveis. Eu vou ter que me contentar aqui em procurar vaga no terceiro nível. E é aí que você se engana, porque existe uma forma de você se aproximar desses outros dois níveis e ter chance de ser indicado. Para você se inspirar e ver que é possível ir do terceiro nível para o segundo e até para o primeiro, eu vou te contar a história de um cara incrível que eu conheci. Um garoto que procurava sua chance no mercado publicitário. E eu tive o grande prazer de conhecê-lo. Uma vez ele entrou em contato comigo pedindo para trocar uma ideia dentro da agência. Eu o recebi na agência e a gente bateu um grande papo. E ele era um cara extremamente interessado. Ele era um cara que, se você indicasse um livro, ele leria o livro e ia te procurar de novo e dizer que leu o livro. Ele era um cara que terminava o papo com você e pedia para você indicar ele para conversar com outra pessoa. E você indicava e ele procurava essa outra pessoa. Ele era um cara que começou a procurar onde o mercado publicitário se encontrava e visitar esses lugares para conversar com a gente. Era um cara que procurava as palestras e os grandes encontros de planejamento que tinham, ia até lá, procurava e entrava em conversa com a gente, em contato com a gente. E eu lembro que eu trabalhava num prédio onde tinha umas 3, 4 agências de propaganda e a gente sempre se encontrava. E a gente começou a conversar. Caramba, eu conheci um garoto assim, assado. Caralho, ele marcou comigo também. Pô, também. Daqui a pouco a gente se pegou indicando uns para os outros esse garoto. E um grande amigo meu conseguiu abrir uma oportunidade de uma vaga nova dentro da agência que ele estava liderando.
E ele virou para mim, cara, eu vou contratar aquele menino. E a gente riu, caraca, enfim, você vai contratar o menino? Ele, pô, vou contratar o menino, o cara tá sempre aqui, sempre tá na nossa frente, sempre tá conversando com a gente, legal pra caralho. Eu quero dar essa chance pra ele. E esse sujeito conseguiu a vaga dele. Agora, presta bastante atenção nessa história, porque essa história mostra um cara que ele procurou estar presente e ser conhecido até o ponto de ser indicado. E é aí que você tem que se inspirar, cara. Não dá para você ficar somente no LinkedIn esperando uma oportunidade cair, você mandar ali um currículo em PDF, esperando que um currículo fale a pessoa incrível que você é. É praticamente impossível você conseguir transmitir toda a complexidade do que você é em uma folha de currículo. Você precisa ter a chance de dividir frente a frente com alguém essas características que você tem, a história que você construiu. Para isso, você precisa se movimentar. A primeira coisa que você precisa fazer é entender que você pode entrar em contato com outros publicitários, gestores, gerentes, diretores, se apresentar para eles e pedir meia hora de conversa. Cara, sai de casa, vai na agência onde o cara trabalha e fala com ele 30 minutos. Você não precisa falar com ele 30 minutos esperando que ele tenha uma vaga para te contratar. Você pode mostrar apenas interesse em conhecer aquela agência, os trabalhos daquela agência e aprender mais de publicidade e aprender mais de planejamento, de estratégia com aquela pessoa. Eu posso te dizer que a maioria esmagadora dos planejadores e dos publicitários também, independente do departamento, vai topar trocar 30 minutos de conversa com você. Se você marca esse papo, tem uma boa conversa, mostra interesse, pega um WhatsApp, pega ali um contato de rede social e a cada 15, 20 dias você manda uma mensagem, você troca uma ideia, você mostra o que você aprendeu. Se a pessoa te indicar um livro, você mostra que você leu. Cara, você começa a se inserir para esse nível que é o nível 2 ou o nível 1. Se ela tiver uma oportunidade, ela vai se lembrar de você. Se alguém procurar ela pedindo indicação, ela vai lembrar que ela conheceu uma pessoa maravilhosa. Você vai começar a ser indicado para vagas que antes você não tinha acesso, porque elas simplesmente nem chegam a ter tempo de serem divulgadas. Procura se posicionar, procura conhecer pessoas, procura se movimentar. Conforme você se movimentar, mais oportunidades aparecem. Então, lembra desse slide aqui. Uma oportunidade de agência de propaganda, ela vai se dissipando a partir da rede de amigos, na rede dos amigos e dos conhecidos e depois na divulgação das vagas. E olhando para esse slide, você pode até me perguntar assim, fala, Bruno, não acontece que muitas vezes também uma vaga pode aparecer na internet sem os dois níveis anteriores terem sido acionados? E aí eu quero dar a real para você, falar aqui na transparência. Pode ser que uma vaga seja anunciada na internet, principalmente se ela tiver pré-requisitos muito específicos, talvez ela possa já nascer divulgada, mas certamente os outros dois níveis acontecem simultaneamente. Por isso que eu te falei, não adianta ser apenas um candidato, você também precisa ser um indicado. Aumenta suas chances e agrega muito mais valor e peso para quando você conseguir a sua entrevista. Beleza, Bruno, entendi. Digamos que eu consegui minha entrevista. Você me prometeu aí me dar 3 dicas de ouro para eu me preparar para essa entrevista. Então eu vou dar para você agora de lambuja aqui 3 dicas para você se preparar para quando você conseguir essa, tão batalhada oportunidade, você conseguir agregar valor nesse papo. Primeira dica, procura saber com quem você vai conversar com antecedência. Quando alguém te procurar, procure saber dessa pessoa. Se a pessoa que te procurar for ela a te entrevistar, então, cara, você já sabe o nome dela, navegue na internet, vai no LinkedIn dela, procura saber a história dela, procura saber com quem ela já trabalhou e procure conhecê-la antes mesmo de estar junto dela. Por que isso é importante? Para que você possa explorar essa conversa muito mais, para que você possa perguntar para ela dos trabalhos que ela participou,
que você possa perguntar para ela das experiências, para que você possa fazer perguntas mais específicas e realmente conhecer mais sobre essa pessoa. Se você conhecer alguém que já trabalhou com ela, busque conhecer um pouco a opinião dessa pessoa sobre o trabalho dela. Isso vai te ajudar muito a saber um pouco mais dessa oportunidade que está se abrindo diante de você. A segunda regra de ouro: busque entender durante a entrevista qual é a visão, a filosofia estratégica daquela agência. Não existe certo e errado em estratégia. Existem formas muito diferentes de se fazer muitas vezes a mesma coisa. Cada diretor de planejamento pode pensar um pouco diferente, ou até completamente diferente em alguns casos. Pode ter diretor de planejamento que prefira trabalhar de uma forma, enquanto o outro de outra maneira. Tem agências que elas são mais tradicionais quando se fala de estratégia, e tem outras que a estratégia é tratada de uma maneira completamente nova e extremamente criativa. Procure entender aonde você está entrando para saber se você realmente quer entrar nessa. Então, se a primeira dica é sobre conhecer a pessoa para quem você vai responder, para quem você vai trabalhar, a segunda dica é procure conhecer o lugar onde você vai trabalhar. Não só do ponto de vista de se é um bom lugar, se é um lugar que cuida das pessoas, se é um lugar mais humano, claro, isso tudo também, mas procure entender o que o líder de estratégia daquela agência pensa, como é que ele trabalha, o que é importante para ele, que tipo de trabalho ele gosta de desenvolver, porque é isso que ele vai exigir de você. Então, conhecer a filosofia de estratégia da agência é muito importante. E a terceira dica de ouro é: não perca a oportunidade de fazer as suas próprias perguntas em uma entrevista de emprego. Geralmente, como é que rola a entrevista de emprego? Você chega, você se apresenta e a pessoa começa a perguntar do que você fez, dos seus trabalhos, pergunta um pouco mais de você, pergunta das suas experiências. É sempre sobre o candidato. Só que lembra, uma entrevista tem que ser uma via de mão dupla. Não é só o contratante que escolhe o candidato. O candidato precisa escolher o contratante. Então, se o tempo da entrevista está sendo só sobre você, procure pela oportunidade de você fazer suas perguntas. Peça um momento para tirar suas dúvidas. E quando essa oportunidade for dada para você, não pergunte só coisas objetivas da vaga, tipo salário, plano de carreira, benefícios, porque não é só isso que importa quando você precisa escolher um lugar para trabalhar. E tem gente que perde o tempo ou a oportunidade de conhecer mais o contratante e a própria agência só perguntando coisas que ele vai ser informado de qualquer forma. Então, procure conhecer melhor tanto a pessoa, quanto a agência, quanto os trabalhos dessa agência, quanto a filosofia dessa agência, para que você trabalhe num lugar onde você acredita que você vai conseguir alavancar não só a sua carreira, mas o seu potencial, a sua maturidade profissional, a sua expertise técnica e em estratégia. Fazendo isso, você vai conseguir fazer boas perguntas. Você vai conseguir ter dúvidas para poder tirar no momento da entrevista. E sim, cara, vai ser um papo muito melhor. E acredite, o contratante vai perceber que você se importa, vai perceber que você teve vontade, vai perceber que você se preparou para esse momento. E ele perceber tudo isso é muito melhor do que você falar: nossa, eu estou empolgado para trabalhar com você. Essa frase, ela não significa nada. Mas todo o trabalho que você teve para se preparar para a entrevista significa. E ele vai perceber esse diferencial em você. Por fim, agregue valor numa entrevista de emprego. E o mais importante, não fique esperando a entrevista de emprego cair no seu colo do nada. Se movimente para poder encontrar essas oportunidades. E acredita, no mercado publicitário, as pessoas adoram bater papo. Então, se você procurar, você vai encontrar pessoas interessantes para conversar. Além de aprender de antemão, você vai estar cada vez mais próximo dessa oportunidade de emprego que você tanto está procurando. Se você já passou por experiências assim, cara, me conta aqui nos comentários
para eu poder entender um pouco aí das suas próprias experiências também. E se você está procurando uma oportunidade, provavelmente algum amigo também vai estar. Então manda esse vídeo para ele se preparar e ele conseguir se posicionar também, porque lembra, a rede precisa se ajudar e quando você ajuda os seus amigos, eles ajudam também. Então divulgue esse vídeo para que outras pessoas também se movimentem e tenham melhores oportunidades em agência de publicidade. Toda semana vai ter conteúdo aqui, se inscreve no canal e cola aqui comigo, porque a gente vai não só aprender de estratégia, mas eu vou trazer vários vídeos para dar dicas também de como construir uma carreira de estrategista em agência de publicidade. E antes de você ir embora, um último aviso. Cara, lembra que aqui no link da descrição tem o material dos slides que eu mostro aqui nesses vídeos do YouTube também. Seja desse vídeo aqui ou seja de outros vídeos, qualquer material que eu mostro aqui vai estar disponível no link aí na descrição. Então não deixa de olhar aqui na descrição e se conectar aqui com essa rede também, se fazer presente nessa rede aqui também, porque você vai aprender e vai evoluir muito. Então, missão cumprida, essa é a mensagem que eu queria passar para você no vídeo de hoje. A gente se encontra aí nos próximos conteúdos. Até breve.